por favor. Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por João, capítulo é o número 5. Nós vamos ler muitos textos e meu objetivo é despertar a sua fé através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé no nosso coração, e através da fé a gente pode acionar o milagre. A gente pode acionar a cura divina. O ambiente de cura, o ambiente de milagre é um ambiente de fé. A maioria dos textos bíblicos onde a cura divina está presente, ela é consequência de pessoas que adoraram a Jesus, se prostraram diante de Jesus, pediram socorro a Jesus, foram ao encontro de Jesus. Há situações em que Jesus foi ao encontro de pessoas, mas a maioria dos eventos de cura nos evangelhos são eventos de pessoas que foram a Jesus em atitude de adoração, de necessidade, de pedido de socorro, e a Bíblia é bastante clara em dizer que o Senhor não despreza um coração quebrantado, um coração humilhado e, obviamente, um coração cheio de fé. Dito isto, vamos à leitura do nosso primeiro texto desta noite. João capítulo 5, a partir do verso 1, diz a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, te é lícito te levar à cama? Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás curado. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi
e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Quantos podem dizer amém? Bondoso Pai, que maravilha é ler a Tua palavra. Todas as vezes que a gente faz isso, o nosso espírito salta de prazer, o nosso espírito se alegra, o nosso espírito recebe alimento, o nosso espírito recebe vida, o nosso espírito recebe saúde, o nosso espírito recebe força, o nosso espírito recebe fé. A Tua palavra é, Senhor, o alimento ideal para o nosso corpo espiritual. E eu te agradeço pela leitura da Tua palavra. Agora que eu vou fazer a exposição dela, Senhor, eu quero ser Tua boca, eu quero ser Teu porta-voz, eu só quero dizer o que o Teu Espírito quer que eu diga. Deus, nada de mim, tudo de Ti, Senhor. E que as pessoas que estão aqui, ou estão participando desta live, que elas possam entender que o timbre de voz é meu, o jeito de pregar é meu, mas a palavra é Tua, e eu vou fazer a minha parte com todo o meu amor, e com toda a minha devoção, e com toda a minha fé, e com todo o meu amor. Mas eu reconheço, Senhor, que só Tu podes curar. Aleluia. A salvação quem opera é o Senhor. A libertação quem opera é o Senhor. A cura quem opera é o Senhor. O milagre quem faz é o Senhor. Pai, e se ao término deste culto, desta pregação, eu me sentir como jumentinho que o Senhor montou, eu já vou extremamente satisfeito. Porque tudo que eu mais quero é ser usado por Ti, é ser usado por Ti. Usa-me, Senhor, usa-me, aqui estou eu, espírito, alma e corpo, para ser usado por Ti, como um canal de bênção nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor. E eu te peço que enquanto eu prego a Tua palavra, o Senhor manifeste o Seu braço sarador. Oh Deus, eu também te peço ajuda no mundo espiritual. O nosso adversário não quer ver pessoas sendo restauradas, ele não quer ver pessoas sendo encontradas pela Tua graça, pelo Teu poder. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, meus irmãos. Aleluia. Vamos então pensar um pouquinho sobre cura divina. E o título da pregação é: Queres ser curado? O título da pregação é: Queres ser curado? Você quer ficar são? Jesus perguntou para um homem que há 38 anos não sabia o que era sair de uma cama, não sabia o que era caminhar na vertical. E ele pergunta para este homem: você quer ser curado? Você quer ficar são? Parece estranho, né? Jesus chegar para um homem paralítico há 38 anos e perguntar: você quer ficar curado? E ele ficou tão perplexo com a pergunta que ele não respondeu. Ele não disse sim, mas ele também não disse não. Ele só disse o seguinte: eu não tenho ninguém. Já pensou? 38 anos numa maca, numa cama, num leito, paralítico. E ele tem que dizer: eu não tenho ninguém. O que é pior, ser paralítico ou não ter ninguém para ajudar? O que é pior, ser doente
ou não ser uma pessoa que outras pessoas são motivadas a ajudar esta pessoa? Fica aí para nossa reflexão. Minha proposta não é responder esta pergunta, eu só queria dar ênfase aqui no nosso título. O título da mensagem é: queres ser curado? Queres ficar são? Inicialmente, antes de entrar na introdução, eu quero abrir o primeiro parênteses da nossa reflexão para dizer que nós não somos adeptos daquela linha teológica liberal que prega, ok? Eu queria esclarecer isso para que o diabo não lance nenhuma seta na tua mente acerca dessa corrente teológica liberal que prega que toda pessoa doente é uma pessoa ou sem fé ou que está vivendo em pecado. Nós não somos adeptos dessa corrente. Apóstolo Paulo foi um homem que durante toda a sua vida lutou contra uma enfermidade nos olhos. Certa vez, um cooperador estava doente e ele disse: deixei ele doente em Mileto. Timóteo, seu filho na fé, um pastor auxiliar que andava com ele constantemente servindo ao Senhor, numa certa ocasião, Jesus disse para Timóteo: Timóteo, acerca das tuas constantes dores de estômago, te peço que não tomes mais só água, mas que acrescentes um pouco de vinho. Então, eu poderia ficar citando aqui muitos textos que fortalecem a nossa convicção de que o fato de alguém estar doente não é uma indicação necessária, obrigatória, de falta de fé e de pecado, ok? Então nós não partimos desse princípio para falar sobre isso. Outra coisa, antes de fechar o parênteses e entrar na introdução da mensagem, eu queria que você entendesse que eu tenho 45 minutos a partir de agora, no máximo 50, e não tem como esgotar o assunto cura divina nesse tempo, tá? Então, eu quero focar aqui naquilo que o Senhor compartilhou no meu coração, e dentro disso, quero ler a Bíblia e mostrar para você que a cura divina é uma doutrina bíblica para os nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito bem, vamos para a nossa introdução. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade doente. Espiritual, emocional e fisicamente, nós vemos as enfermidades se multiplicando na nossa sociedade. Mesmo com a multiplicação do conhecimento, da ciência, da medicina, por exemplo, com todos os avanços que a medicina tem alcançado, principalmente nas últimas décadas, mesmo assim, a gente vê a todo momento o surgimento de novas doenças, o surgimento de novas enfermidades que a Bíblia chama de pestes, né? Moléstias, doenças que assolam a humanidade. E como todos sabemos, estamos vivendo num momento de uma pandemia, ou seja, a manifestação de uma doença nova que tem causado muitos danos aos seres humanos, tanto na área física, quanto na área emocional, quanto na área espiritual e também na área material. Então, estamos diante desse momento, vivendo essa pandemia. Eu queria, nessa introdução, falar um pouquinho sobre algumas fontes de enfermidades. Algumas, eu não é minha intenção falar de todas, mas destacar pelo menos 3 fontes de doenças, 3 fontes de enfermidades. Quero começar pelas enfermidades que eu vou chamar de físicas, biológicas, que tem a ver com a nossa genética,
tem a ver com a formação do nosso DNA. E quando eu falo de enfermidades com origem física, eu lembro que elas podem ser inclusive hereditárias. Há doenças que nós já nascemos com probabilidade de ter, ou então nascemos com elas. Por quê? Porque o bisavô teve, o avô teve, o pai teve, né? Ou pode ser no lado maternal também, né? E isso faz com que haja uma doença física comum dentro de um ciclo familiar, de uma árvore genealógica. Essas doenças físicas podem ser resultado de um descuido por muito tempo. Eu estou pensando numa vida sedentária. O sedentarismo é fonte de doenças, é fonte de enfermidades. Eu falo por mim, mas sei que vou representar muitos motoristas aqui. Se há uma denúncia numa cidade de que determinado posto de gasolina está vendendo combustível adulterado, o que a gente faz? Mesmo que seja mais barato, você vai lá? Se você sabe que tem um posto de gasolina vendendo combustível adulterado, você vai lá só porque é mais barato? Nós não vamos. Nós não vamos. Por quê? Porque a gente sabe que combustível adulterado prejudica o motor, prejudica o veículo. Só que, ao fazer isto que está certo, a gente não usa o mesmo critério para o nosso corpo. A gente sabe que existem alimentos tóxicos. Por exemplo, alimentos que têm muitos corantes. Os corantes são processamentos químicos que a maioria deles são cancerígenos. Então, nós, mesmo sabendo que os corantes prejudicam o nosso corpo, o que a gente faz? Come. Alimentos carregados de açúcar. O açúcar, quanto mais refinado for, quanto mais branquinho ele é, mais prejudicial à saúde ele é. Mas mesmo sabendo disso, o que a gente faz? Meta açúcar. O sal é um elemento químico que é importante na alimentação. Mas quando o sódio é ingerido em excesso, essa alimentação com excesso de sódio é uma alimentação prejudicial à saúde, que pode desencadear uma série de outros problemas. Então, estou citando aqui alguns exemplos. Eu não vou abrir a questão do sedentarismo, porque eu demoraria muito aqui na introdução, e como eu disse, eu quero ler textos bíblicos. Eu também quero lembrar que aqui na parte das doenças físicas, existem as doenças degenerativas. Que doenças são essas? As doenças da velhice. A Bíblia diz que a vida dura até quanto? A Bíblia diz, Salmo 90, verso 10, que a duração da vida é até os 70. Alguns, pela sua robustez, alcançam os 80. E o que passar disso? Canseira, enfado. Por quê? Porque nós estamos em processo de degeneração. Nós estamos morrendo a cada dia. Todos os dias, células do nosso corpo morrem e elas não vão mais voltar a viver. Nós estamos num processo de degeneração. E esse processo é um promotor de doenças. Então, não é absolutamente nada estranho ver alguém brincar que está na fase do condor. Conhece a fase do condor? A fase do condor é a fase das pessoas que estão ficando mais velhinhas, certo? Então, a gente não deve perguntar para as pessoas velhas se está doendo alguma coisa. A gente deve perguntar, onde é que está doendo hoje? Certo? Porque o corpo, naturalmente,
ele vai envelhecendo e vai ficando propenso às enfermidades. Mas também existem as enfermidades de fontes espirituais. As enfermidades que são oriundas, são consequência do pecado, como, por exemplo, o pecado da glutonaria. O estômago já disse há 10 minutos atrás, para que eu não tenho mais lugar. E a gente está socando boia. Está socando boia. Está colocando boia. Já comeu pelo olho direito, já comeu pelo olho esquerdo. A mente já está travada e a gente está metendo boia. A gente está cometendo o pecado da glutonaria. E glutonaria é fonte, é um pecado que produz enfermidades. Quem come demais, adoece demais. Quem come demais, tem problemas maiores de saúde do que quem domina a área da alimentação. Eu estou falando de modo geral, eu sei que tem exceções, tem gente que, mesmo se alimentando bem, é doente, ok? E então, nós lemos, vamos voltar aqui ao texto, João 5,14. Olha o que Jesus disse para aquele homem curado. Olha, você está curado. Agora não peques mais. Porque se você viver no pecado, vai te acontecer o que, disse Jesus? Vai te acontecer coisa pior. Certo? Então existem as doenças que têm origem espiritual. São as doenças que vêm do pecado. Eu falei do pecado da glutonaria. Eu poderia falar do pecado da bebedeira. As pessoas que bebem, ingerem bebidas de alto teor alcoólico. Pessoas que não têm controle e, ao ingerir bebidas alcoólicas, provocam doenças. Existem também as pessoas que ficam doentes porque elas trabalham demais. E trabalhar demais é pecado. Trabalhar demais é pecado. E tem pessoas que, para trabalhar, dormem pouco. Elas dormem pouco. Porque como elas são escravas do trabalho, são idólatras do trabalho, elas têm que trabalhar demais. E por trabalhar demais e não abrir mão do hedonismo, que é fazer coisas que dão prazer, tem pessoas que trabalham demais e não abrem mão do bailão, não abrem mão da boate, não abrem mão de virar à noite numa festança, de participar de coisas que prejudicam a saúde. Mas também existe um outro pecado: se trabalhar demais causa doença, trabalhar de menos também. Existe o pecado espiritual da preguiça. E sabe o que o preguiçoso precisa? O preguiçoso precisa de uma doença. O preguiçoso precisa de uma doença. E eu conheço um monte de gente que recebe do governo um auxílio de doença, de uma doença que não tem um código lá no INSS, que é a preguiça. Eles não gostam de trabalhar. Então, enquanto eles não vão fazer perícia, eles fazem de tudo. Agora, dias antes da perícia, eles já começam a andar arcado, começa a doer até essa partezinha aqui da orelha. Eles sentem dores em tudo. Eles entram de arrasto, alguns entram até sentado em cadeira de roda. Sabe o que eles têm? Sabe qual é a doença deles? É a preguiça. Eles não gostam de trabalhar. E tem gente que não gosta de trabalhar e precisa encarnar uma enfermidade. Eu estou dizendo isso porque eu conheço um monte de gente que tem dores terríveis nas costas e gosta de trabalhar. Eu conheço um monte de gente que tem um monte de dores no corpo, mas as dores nunca impediram essa pessoa de trabalhar. Só quem pode glorifica o nome do Senhor por isso. Aleluia! Mas também existem as doenças que são promovidas por
fontes emocionais. A psique humana, a alma humana adoecida, ela pode promover uma série de enfermidades. Eu estou pensando, para citar algum exemplo, pessoas que sofreram traumas muito violentos, seja por agressões, seja por tortura, seja por abuso sexual, seja por frustrações, seja por tragédias na vida. Há pessoas que têm dificuldades emocionais muito sérias. Essas dificuldades emocionais geram doenças emocionais, que geram doenças físicas, que geram doenças espirituais também. Então, uma pessoa que está com as suas emoções perturbadas pode ficar doente. Uma prova disso é pessoas que não têm facilidade para perdoar. São pessoas amargas, são pessoas vingativas, são pessoas que não conseguem perdoar. O que acontece com essas pessoas? Elas adoecem, porque a raiz de amargura, ela vai causando problemas espirituais, emocionais e também físicos. Mas, meus irmãos, engatilhe um glória a Jesus aí, por favor. Ei, você que está em casa, engatilhe um glória a Jesus aí. O mais importante de tudo é que Jesus tem poder para curar todas as enfermidades. Não há enfermidade que Jesus não possa curar. Aleluia, isso é o mais importante, isso é o que nós precisamos entender. Para Jesus, uma simples dor de cabeça ou um câncer em fase terminal, sabe qual é a diferença? Nenhuma, é a mesma coisa, é uma palavra dele e acabou a enfermidade. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Por isso que eu amo Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Eu amo, vamos dizer, Hebreus capítulo de número 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre, eternamente. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo agora, Ele será o mesmo amanhã, no futuro. O nosso Deus não muda e o seu poder não se abala. Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar você para nós abrirmos Marcos, capítulo de número 1, por favor. Marcos, capítulo de número 1. Vem comigo a este texto, a partir do versículo 29. Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo 29. A Bíblia diz que de Pedro, ele encontra uma situação constrangedora. Porque como foi ele que decidiu ir lá, o que acontece? Acontece que a esposa de Pedro está preocupadíssima e não vai poder dar atenção a Jesus, ao seu esposo e quem mais estivesse com Jesus, como ela gostaria. Por quê? Porque sua mãe está muito doente. Provavelmente ela está com uma fortíssima infecção no corpo. Por quê? Porque ela está deitada numa cama ardendo em febre. Então há uma situação constrangedora. Jesus decide ir à casa de Pedro, mas chegando ali encontra essa situação. Mas eu quero louvar a Jesus. Sabe por quê? Porque o texto diz, aleluia, versículo de número 31, que então, chegando a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E sabe o que aconteceu? A febre foi embora. A febre foi embora.
embora. Aleluia! Ela ficou curada. Ela ficou curada porque Jesus operou um milagre. E eu quero louvar a Deus, irmãos, porque essa mulher ficou tão contente, mas tão contente, que imediatamente, depois de ficar curada, o que ela fez? Ela foi servir Jesus. Ela foi ajudar sua filha, ela foi preparar alguma coisa para Jesus, ela quis dar conforto a Jesus, ela quis ajudar nos serviços domésticos. Ei, Jesus quer curar esta noite, porque Ele quer ver você servindo, Ele quer ver você trabalhando para Ele, Ele quer que você dê mais tempo para Ele, Ele quer que você se envolva mais com a obra dEle. É por isso que Ele quer te curar esta noite. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Aleluia. Versículo 32: e tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta da casa de Pedro. E olha o que a Bíblia diz, 34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Ei, vamos dizer a Bíblia 34, vamos dizer a palavra de Deus, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Aproveita e dá graças a Deus, dá glória a Deus, louve a Jesus, adore a Jesus, porque quando Ele quer curar, ninguém pode impedir. Quando Jesus decide que vai curar, sai da frente e prepara o glória a Deus, porque o milagre chega. Louvado seja Deus. Marcos, capítulo de número 7. Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 31, nós temos aqui uma intervenção de Jesus. Diz a Bíblia, Marcos 7, 31 a seguir: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe o quê? Trouxeram-lhe e porque ele era surdo, ele tinha dificuldade de falar. Você já viu essa cena? A pessoa até parece que vai falar, mas como ela é surda, ela tem dificuldade de... Era o caso desse cidadão, era o caso dessa pessoa. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, Jesus suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirados sobremaneira diziam: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Vamos dizer a palavra do Senhor? Diga comigo: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Quem pode glorificar o nome do Senhor, por favor? Marcos, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 22. Nós encontramos Jesus em Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão,
levou-o para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. O cego está vendo, mas ele está vendo mal. A árvore é árvore, homem é homem. Então o que diz a Bíblia? A Bíblia diz, versículo de número 25: depois tornou-lhe a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou reestabelecido, e já via distintamente a todos. Vamos dizer o que a Bíblia diz? Ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos. Vamos dizer o que a Bíblia diz? E ficou restabelecido, e já via e distintamente a... Aleluia, 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 glorificado seja o nome de Jesus, porque Ele faz milagres. Capítulo 9 de João, nós temos outra situação interessante. Capítulo 9 de João, a partir do verso 1, diz o seguinte: e passando Jesus, viu um homem. O que o homem tinha? O homem era, desde quando? Ele era um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu. Veja que para cada situação tem uma situação nova. Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ei, você está doente? Você está doente? Ei, nada está perdido. Você está doente, mas as obras de Deus podem se manifestar na sua vida. E pode ser esta noite. Aleluia, aleluia. Para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí sabe o que acontece? Versículo 6, parece que está virando um costume de Jesus, né? O que Jesus vai fazer? Jesus vai aplicar cuspe. Ei, atenção, não vamos deixar isso virar doutrina, tá? Jesus sabe o que faz. E eu ouvi uma pessoa, uma pregadora, dizendo uma coisa que eu nunca tinha pensado. A pregadora disse o seguinte: ei, vamos atentar que Jesus não cuspiu nele, não cuspiu na vida dele. Jesus aplicou cuspe naquilo que trazia desconforto, naquilo que trazia desprezo, naquilo que trazia problema, naquilo que trazia mendicância, naquilo que trazia problemas emocionais, problemas espirituais, problemas físicos. É nisso que Jesus cospe. Para quê? Para dizer: acabou o problema. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Olha só, quando Jesus colocou lodo de saliva nos olhos dele e mandou ele ao tanque, ele ficou curado, sim ou não? Não. Sabe por que eu estou surpreendendo vocês? Porque eu quero ensinar uma coisa aqui. Tem cura que Jesus vai fazer sem a nossa participação. Mas tem cura que Jesus conta com a nossa participação. Porque esse rapaz, cego de nascença,
podia ter ficado indignado com Jesus, que ele nem sabia quem era, e dito aqui: ô, tu está pensando o quê? Eu já sou cego, tu ainda vem fazer lodinho. Pensando o quê, rapaz? Tu quer levar umas escoras? O que tu está achando? Ele podia ter desobedecido, ele podia dizer: tá louco, rapaz? Capaz que eu vou fazer isso. Mas a cura dele passou pela obediência dele. Quando é que ele ficou curado? Quando ele foi no tanque e lavou os olhos, então ele foi curado. Ei, teve a participação dele na cura? Teve ou não teve? Pois é. Então, se você pensa que Jesus vai te curar para te ficar comendo toucinho, lasanha, feijão mexido à meia-noite, aqui para você, ó, Jesus não vai fazer isso não. Jesus quer te curar para te aprender a cuidar do teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Porque tem gente que quer receber cura de Jesus, mas não quer fazer a sua parte, não quer ajudar o processo da saúde contínua. Lembra o que Jesus disse lá para o paralítico de João 5? Olha aqui, ó, você ficou são. Agora, se você voltar para o pecado, vai ficar? Então, cuidado. A gente tem que querer a cura divina, a gente tem que querer o milagre de Deus, mas a gente tem que entender que o milagre de Deus tem propósito. O milagre de Deus tem propósito. Se você está entendendo, joga essa mão santa para cima e glorifica o nome do Senhor. Bendito seja Ele para sempre. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 32. Atos dos Apóstolos. Claro, não vai dar certo, eu estou em Romanos, eu estou levando um susto aqui, porque não tem 35. Atos 9, 32 a 35. Olha o que diz a Bíblia. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que estavam em Lida, e achou-se ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos. 8 anos ele estava paralisado, ele era paralítico, ele só vivia na cama. Eu sei que eu estou falando a pessoas que já estão cansadas da cama. Eu sei que eu estou falando a pessoas que já não aguentam mais ficar na cama. Oi, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Sabe qual é a notícia? 34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. Agora você vai dizer comigo a palavra de Deus. A sequência diz: e logo se levantou. Vamos dizer? Olha o 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e em Sarona, os quais, aleluia, diga o final, os quais se converteram ao Senhor. Deus tem propósito com a cura divina. Deus tem propósito ao operar milagres. E eu te digo esta noite: João, Jesus Cristo te dá saúde. Maria, Jesus Cristo te dá saúde. Ângela, Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia! Jesus Cristo está aqui e Ele quer te dar saúde. Ele quer te dar. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos dar uma olhadinha em Marcos de novo. Voltemos lá. Você vai observar agora que eu vou dar uma sequenciazinha em doenças de fonte espiritual. Eu dei uma sequenciazinha em doenças de fonte comum, fontes físicas, né? Agora eu quero fazer uma viagenzinha por textos que falam de
doenças provocadas por fontes espirituais. Marcos capítulo 9, essa leitura é um pouquinho mais longa. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Acompanhe, por favor. E quando se aproximava dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. O que ele tinha? Olha só que interessante. Isso é interessante. Por favor, quero chamar a sua atenção para o que esse homem está dizendo. Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Observe, o pai não está dizendo que o filho é mudo. Ele está dizendo que tem um espírito mudo no seu filho. Pega aí, por favor, isso é interessante. E este quem? O espírito. Olha só, o espírito não causava só mudez. O espírito também causava, olha só, 18. E este, onde quer que o apanha, olha só, despedaça-o. Olha a situação que o espírito faz com uma criança. Olha só. E ele espuma, e ele range os dentes, e vai se secando. Que coisa, irmãos. Olha o que um espírito pode fazer numa criança. Que coisa tremenda o que esse demônio estava fazendo. E ele então se queixa. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei o menino. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo quem se agitou? O menino ou o espírito? Quem se agitou? O espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde sempre. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer. Jesus tem poder para fazer? Depende só dele? Nem sempre. Às vezes Jesus quer a nossa participação. Às vezes ele se impõe soberanamente e cura. Mas às vezes ele quer a nossa participação. Então ele diz àquele pai: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E olha o que esse pai vai dizer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Mas ele não parou por aí. Ele foi sincero. Ele disse: eu creio, mas eu não creio. Me entendes? Eu creio, mas não creio. Foi o que ele disse. Ele disse: eu creio, mas ajuda a minha. Esse homem foi sincero, né? Muita gente não recebe nada de Deus por falta de sinceridade. A sinceridade desse homem fez com que o coração de Jesus se movesse.
não foi só aquele menino acorrentado por um espírito que lhe impedia de falar, que o fazia ranger os dentes, espumar, se jogar no fogo, se jogar na água tentando suicídio. Não, foi também a sinceridade deste pai. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito, olha o que Jesus discerne, que não era só um espírito mudo, também era um espírito surdo. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando pela mão, vamos dizer o que a Bíblia diz? Tomando pela mão, vamos dizer o que a Bíblia diz? Tomando pela mão, o ergueu, e ele, só que ele se levantou curado, ele se levantou sarado, ele se levantou liberto, porque Jesus tem poder para curar as enfermidades espirituais. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Atenção, não pense que eu penso que todas as enfermidades têm origem espiritual. Não. Tem enfermidades que têm origens físicas, tem enfermidades que têm origens emocionais, e existem ainda outras origens que o tempo não me permite falar, mas existem enfermidades que são produzidas por espíritos. Lucas capítulo de número 13, a partir do versículo de número 11, versículo 10, ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha, por favor, o que essa mulher tinha? O que essa mulher tinha? Um espírito de enfermidade. Veja só, a Bíblia não diz que ela andava encurvada há 18 anos. A Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. E este espírito impedia que aquela mulher se endireitasse. Era um demônio que impedia que aquela mulher andasse ereta, andasse na vertical. Ela tinha que andar encurvada, não porque ela quisesse, não porque os médicos não tentassem resolver o problema dela, mas ela andava encurvada porque tinha um espírito que fazia isso. Quando Jesus entrou naquele dia na sinagoga, ele olhou para a mulher e discerniu. Ele entendeu a situação. E aí, sabe o que ele fez? Versículo 13, ou melhor, versículo 12, está escrito: e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua... Olha, ele não diz estar livre do teu espírito. Olha como Jesus tem isso bem claro. Existem enfermidades que têm origens espirituais. Olha como Jesus tem isso bem claro. E impôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou. E o que ela fazia? Vamos dizer, ela glorificava a Deus. Vamos correr para Mateus 9, vamos correr, volte. Vamos correr, a hora está se indo. Oh meu Deus. Mateus capítulo 9, lá pertinho da onde eu abri o culto hoje. Mateus capítulo de número 9. Olha o que diz a Bíblia, no versículo 32. Mateus 9, 32. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem, era um homem mudo, mas também, o que tinha nele? Olha só o que diz a Bíblia no 33. Expulso o demônio, falou o mudo. Vamos dizer, expulso o demônio, falou o mudo. Meus irmãos,
Existem doenças que têm origens espirituais. Médico não resolve, psiquiatra não resolve, psicólogo não resolve, remédio não resolve, mas Jesus resolve. Jesus resolve. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Como eu tenho que correr, eu vou correr um pouquinho mais agora, não vou mais nem ler os textos, para falar um pouquinho das doenças espirituais. Eu quero lembrar que Jesus certa vez declarou, numa sinagoga, num dia de sábado, ele declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Sabe para que ele foi ungido? Para pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia! Ele estava cheio do Espírito Santo para dar vista aos cegos. Ele estava cheio do Espírito Santo para curar as enfermidades. Jesus disse lá em Mateus 11:28, Jesus disse: vinde a mim, todos os que têm problemas emocionais. Isso quem disse fui eu, mas ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis carregados, todos vós que estáis oprimidos, todos vós que estáis sobrecarregados. Jesus está falando de mazelas da alma, mazelas emocionais que trazem canseira, que trazem enfado, que trazem angústia e que trazem depressão. Mas eu quero te dizer esta noite mais uma vez: não importa se é físico, não importa se é espiritual, não importa se é emocional, o que importa é que Jesus cura qualquer tipo de enfermidade. Aleluia! Meus irmãos, enfim, são tantas enfermidades que quando a Bíblia vai falar dos 9 dons, 8 dons estão no singular, mas tem um dom que está no plural. Sabe qual é o dom que está no plural? Os dons de curar. É tanta enfermidade que não basta um dom só, é os dons de curar, e é esses dons que estão lá em 1 Coríntios 12, 9 e 10, que Jesus quer derramar sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então sabe o que me falta perguntar para você? Sabe o que me falta perguntar para você, o que está em casa? Você quer ficar curado? Você quer ficar são? Sabe por quê? Eu fiz questão de ler João 5, porque a Bíblia diz que Jesus foi ao tanque de Betesda. Sabe o que significa Betesda? Betesda significa casa da misericórdia. Ô meu irmão, minha irmã, amigo que me ouve, esta palavra nos coloca dentro da casa da misericórdia. Ei, você não merece ser curado, você não merece ser curado, mas você vai ser curado pela misericórdia. Você não merece as obras de Deus, mas Ele vai operar obras maravilhosas na tua vida por causa da sua misericórdia. Ei, Jesus te trouxe a Betesda esta noite. Jesus te trouxe a Betesda esta noite. E agora, eu só queria que nós declarássemos a Bíblia. Eu só queria que nós declarássemos a Bíblia. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu repito, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras somos sarados. Fomos sarados.
fomos sarados. Vamos dizer a Bíblia de pé, vamos dizer a Bíblia de pé, por favor, vamos lá. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Outra vez, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e as nossas dores Ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos dizer, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está em casa, sabe o que acabou de acontecer? A palavra de Deus está dentro de você. A palavra de Deus está dentro de você. A palavra de Deus está dentro de você. Aleluia! E sabe o que a palavra de Deus promove? Ela promove fé. E nesta noite é fé para ser curado. É fé para ser curado. E daqui um pouquinho, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Só que antes a gente vai cantar. E eu queria muito que você cantasse. Eu queria muito que você adorasse. Pastor, eu não conheço esse hino. Eu não conheço essa letra. Adora, meu irmão. Engrandece, meu irmão. Agradece. Ei, em nome de Jesus. Começa a agradecer pela cura antes dela chegar. Começa a agradecer pela cura antes dela chegar. É mistério da cura. É gratidão. Gratidão. Vamos cantar. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelas pessoas que acreditam na tua palavra, pelas pessoas que acreditam no teu poder, oh Deus, cadeias de enfermidade se quebrarão esta noite, cadeias de enfermidade se quebrarão esta noite. Te adorarei, estás aqui, mudando destinos, te adorarei, estás aqui, operando milagres, te adorarei. Sinta a sua presença. Sinta a sua presença. Sinta a sua presença. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Tocando os corações, Te adorarei, te adorarei. estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei. Adore o Senhor, adore o Senhor. Levante as suas mãos para adorar. Levante suas mãos para adorar. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas,
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. segura. Pode ficar tocando baixinho. Quando eu terminar a oração, entra de novo na parte forte do coro. Aleluia. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aleluia. Vamos fazer a nossa parte. Vamos entregar a nossa pequena fé nas mãos do Senhor. Vamos entregar tudo que temos. Tudo que temos. Vamos colocar nas mãos do Senhor. Vamos orar, querido e maravilhoso Pai. Pai, eu quero te adorar pela tua palavra. Eu creio na tua palavra. E a tua palavra diz que Jesus Cristo fez tudo o que fez quando esteve aqui na terra. Eu te adoro pelo que Jesus fez. Eu ficaria aqui centenas de dias contando o que Jesus fez. Mas Pai, essa noite eu quero te adorar pelo que Jesus vai fazer hoje. Eu quero te adorar, eu quero te agradecer pelo que Jesus vai fazer agora. Obrigado pela tua palavra, Deus. Eu amo a tua palavra, eu amo a tua palavra. E com base na tua palavra, na autoridade da tua palavra, na autoridade de ministro do Evangelho constituído por ti, eu ordeno agora, Senhor, que enfermidades saiam do corpo dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, seja qual for o teu nome, enfermidade, seja qual for a tua origem, enfermidade, não me interessa se é viral, se é bacterial, não me interessa, Senhor, o nome dessa doença, e eu não vou ficar citando os nomes das doenças aqui, ó Pai, eu vou ficar declarando o nome de Jesus, o nome de Jesus. Enquanto você declara o nome mais poderoso do universo, enquanto você declara o nome mais poderoso do universo, ser curado agora. Declare Jesus, declare Jesus, declare Jesus com a sua boca, declare Jesus, declare Jesus, declare Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Declare com as suas palavras: enfermidade, em nome de Jesus, sai de mim, sai do meu corpo, enfermidade, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, irmãos, cadeias estão se quebrando, cadeias estão se quebrando, aleluia. Aleluia, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Ei, Jesus Cristo te dá saúde agora. Jesus Cristo te dá saúde agora. Jesus Cristo te dá saúde agora. Levanta e anda, em nome de Jesus.
Levanta da tua enfermidade. Levanta da tua enfermidade. Em nome de Jesus. Para a glória do 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 nome de Jesus. Vamos louvar o nome dele. Aleluia, o meu Deus. Te adorarei. Jesus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Levante as suas mãos. Meu Deus é Deus Levante de as suas milagres, mãos. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é Só as quem vozes, tu só as vozes, só as vozes. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Outra vez, esse é quem tu outra vez, és. só as vozes, outra Meu vez. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos aplaudir o rei. Vamos aplaudir o rei. Vamos aplaudir o rei. Porque ele está curando. Ele está curando. Ele cura hoje. Ele cura hoje. Ele cura hoje. Ele cura agora. Ele cura. Ele cura. Esse é quem tu és. Jesus. Esse é quem tu és. Jesus. Esse é quem tu és. Jesus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Aleluia. Glória a Deus. Antes de encerrar o culto, eu quero louvar a Deus pelos vários irmãos e irmãs da boa cidade de Vacaria, da boa cidade de Caxias do Sul, da boa cidade de Santo Antônio das Missões, boa cidade de Novo Barreiro, Sarandi, Alvorada, Lajeado do Bugre, Balneário Areias Claras em Santa Catarina, Carazinho, Palmeirópolis em Tocantins, Porto Alegre, Inhacorá, Bom Jesus. Que maravilha! Uma boa, maravilhosa e muito saudável semana e continuação da vida para todo mundo que crê no poder do nome de Jesus. Está encerrado o nosso culto, em nome de Jesus. Amém.